Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho desse filme, O Vampiro, M, o Vampiro de Düsseldorf, de 1931. Não quero, mas devo. Contexto: o gênero é um drama policial, o diretor é o Fritz Lang. Os roteiristas foram Fritz Lang e até von Harbaugh, estrelando Peter Lorre, Otto Warnicke e Gustav Gründgens. Antes, em 1927, Metrópolis, épico seminal de ficção científica de Lang, é pioneiro na escala de sua visão futurista. Depois, em 1965, Karl Freund, cinegrafista de Metrópolis, dirige Dr. Gogol, o Médico Louco, filme de terror de Hollywood estrelado pelo já famoso Peter Lorre. Em 1963, em seu último trabalho, Lang interpreta a si próprio em O Desprezo, Le Mépris, de Jean-Luc Godard. De respiração presa, do monstro humano, do julgamento final do próprio diretor Fritz Lang, né? Bora lá? Clássicos influentes como M, o Vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang, sem o qual não existiriam Psicose, O Silêncio dos Inocentes ou Seven, podem decepcionar um pouco o espectador moderno. Esses filmes foram tão emulados e copiados que hoje chegam a parecer comuns. Não é o que acontece com M, a obra-prima de suspense de Lang ainda provoca arrepios. Né? Na vida real, os crimes de Peter Kürten, chamado pela imprensa de Vampiro de Düsseldorf, ainda estavam na cabeça das plateias alemãs quando M estreou em maio de 1931. Lang negou mais tarde ter se inspirado em Kürten, embora tratasse de um tema ainda vívido na consciência do público. Seu retrato do assassino estava longe do previsível. A primeira surpresa foi o elenco. O desconhecido ator Peter Lorre, de olhar inocente e esbugalhado, não parecia o ideal no papel de um frio assassino. Outra surpresa foi a narrativa oblíqua. Contra as expectativas, M não é uma história simples de crime e castigo. A cena do primeiro crime é de tirar o fôlego. Beckert, visto em silhueta, se aproxima de uma garota num parque de diversões. A cena corta para mostrar a mãe ansiosa em casa, a janela, o jardim. O chamado dela se torna desesperado, com cenas de ausência, quartos sem ninguém e o prato vazio do jantar. Lang mostra apenas a bola da garota rolando na grama e o balão subindo no céu. Beckett, o assassino visto de trás, escreve para os jornais protestando porque a polícia não está divulgando seus crimes. Em vez de seguir os passos dele, Lang introduz as repercussões do fato. A polícia oferece uma recompensa e prossegue nas investigações. Os cidadãos planejam fazer justiça com as próprias mãos, um tema comum na carreira posterior de Lang. O icônico cartaz do filme exibe o M de Mörder, assassino, que será marcado nas costas do criminoso. Outros filmes relacionados: Dr. Mabius, o Jogador, de 1922, Metrópolis, de 1927, Fúria, de 1936, Quando Desceram as Trevas, de 1944, Os Dedos da Morte, de 1946, Os Corruptos, de 1953 e No Silêncio de uma Cidade, de 1956. Parte da força de M está a mente confusa surge com raiva de si própria e com desespero, prestes a saltar de sua geleia mental sobre nós, segundo Graham Greene, na World Film News em 1936. O assassino, Hans Beckert, Peter Lorre, arregala os olhos ao ver no espelho que foi marcado com a letra M. Então, parte da força de M está no modo como Lang despista sem esforço o espectador. O monstro da história é tão delicado que, quando seu rosto afinal se revela, a plateia baixa a guarda e se põe no lugar dele, sentindo o seu medo. Nesse momento, Lang aumenta a tensão com o assassino involuntariamente marcado a giz com a letra M de Mörder, significa assassino, e a aflição crescente de Beckert enquanto a caçada avança. M foi o primeiro filme sonoro de Lang e ele faz uso incrível do som e do silêncio ao criar tensão na primeira aparição real do assassino. A ponto de atacar, Beckert subia um tema familiar, causando um efeito perturbador. Lang também aproveita o som de modos diferentes, mas igualmente aflitivos. Quando Beckett foge, soa a sirene dos bombeiros e o tráfico cria uma cacofonia desorientadora. M mantém o público em suspenso até o fim. A tensão do filme não vem apenas do evoluir implacável da narrativa, mas também da questão que Lang dirige ao espectador. Que tipo de justiça queremos para o assassino?
Se essa abordagem ainda hoje é sofisticada, como não terá sido para um público que ainda estava se acostumando às inovações de Lang quanto ao som e ao tema? Ele próprio, numa longa carreira de vários grandes filmes, sempre insistiu que M era o melhor de todos. Nascido em Viena em 1890, Fritz Lang estreou como diretor em 1919 no estúdio alemão UFA com Raoul Bluth. É sobre um homem arrasado pelo amor por uma mulher, tema recorrente em seus filmes. Após uma série de êxitos, entre eles o clássico da ficção científica Metrópolis, Lang realizou a obra-prima M. Impressionados com seu talento, os nazistas lhe pediram para chefiar o UFA em 1933. Ele preferiu fugir para os Estados Unidos da América, onde fez uma carreira de sucesso. Morreu em 1976. Os principais filmes de 1922, Dr. Möbius, o Jogador, de 1927, Metrópolis, de 1931, M, o Vampiro de Düsseldorf, e de 1953, Os Corruptos. É isso aí, né? A era de ouro do preto e branco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vemos. Até a próxima.